Você sabe quais são as consequências para o empregador em relação ao extravio ou retenção indevida da carteira de trabalho? Sim, essa é uma situação que sempre traz muita preocupação e demanda muitos cuidados, muitas recomendações que nós vamos fazer aqui a partir de agora. A nossa legislação procurou tutelar essa questão de uma forma muito pontual e precisa. Por quê? Justamente pelo fato de ser um documento mais importante na vida profissional do trabalhador. É nele que consta todo o histórico profissional, todo o seu currículo profissional e que, por essa razão, traduz a própria dignidade do trabalhador. O seu extravio, por consequência, lhe traz transtornos de toda a ordem, uma vez que, sem estar na posse desse documento, pode restar inviabilizada a sua recolocação no mercado de trabalho. E é justamente em razão disso que os nossos tribunais têm rechaçado esse tipo de conduta e que a sua empresa, a sua organização, deve possuir um setor, uma dinâmica muito bem definida em relação aos procedimentos de anotação e baixa do contrato de trabalho no documento dos seus colaboradores. Nas condenações, o que é levado em conta é justamente o descaso da empresa, do empregador, em relação aos cuidados que devem ser tomados quando dá posse desse documento. Os tribunais pretendem rechaçar que o empregador, que o empresário não tenha dentro da sua organização um setor responsável, processos internos muito bem definidos em relação ao trânsito desse documento quando das anotações a serem procedidas. Sabemos que, além das anotações de início e fim do contrato de trabalho, no documento também são anotadas alterações salariais, concessão de férias e outras questões muito pontuais que já foram aqui tratadas. Em razão disso, todos esses procedimentos precisam ser muito bem monitorados na sua organização, sendo que o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, inclusive, já se pronunciou em relação a esse tema através da súmula número 82. E essa súmula número 82 justamente regulamentou a situação da retenção indevida ou do extravio da carteira de trabalho, uma vez que é consabido o prazo de 5 dias para anotação do início e do fim do contrato de trabalho, assim como eventual anotação no entremeio, no decorrer da relação contratual. Quando esse prazo não é respeitado, a súmula diz justamente que resta caracterizado o dano moral in rebsia, ou seja, aquele dano moral que é presumido, que não demanda de uma maior comprovação dos danos experimentados pelo trabalhador. O simples fato da retenção ou do extravio, por si só, já configura o direito a uma indenização por danos morais de uma maneira clara e direta, sem que haja necessidade da demonstração das circunstâncias e dos desdobramentos negativos que esse episódio pode ter trazido para a vida profissional do trabalhador. Estamos aqui então diante da chamada culpa presumida, ou seja, restam de plano cabalmente comprovados o dano e o nexo de causalidade em relação a essa conduta negligente tomada pelo empregador. A questão do quanto indenizatório deve sim possuir um caráter de cunho indenizatório, qual seja uma compensação pecuniária ao trabalhador em razão desse episódio, deve também possuir um caráter punitivo e também um caráter inibitório, ou seja, inibir que o empregador possa efetivamente praticar novos atos lesivos a outros trabalhadores da sua organização. Então, certamente, o quanto indenizatório tem como critério balizador essas 3 situações: caráter
indenizatório, punitivo e inibitório. Além desses 3 critérios balizadores, alguns outros requisitos também são levados em consideração quando do arbitramento do quanto indenizatório. Dentre eles podemos citar, por exemplo, a perda de informações importantes que estavam contidas dentro da carteira de trabalho e que eventualmente podem não ser mais recuperadas. Podemos exemplificar de uma forma de um trabalhador que já trabalha desde muito jovem, começou a trabalhar nos idos dos anos 1960, 70. Aqueles primeiros contratos de trabalho, as primeiras questões de cunho previdenciário, com a perda desse documento, podem efetivamente trazer um prejuízo muito significativo. Além disso, também deve ser levado em conta o transtorno em relação ao trâmite para a aquisição de um novo documento, certo? Além disso, o desapreço do empregador em relação aos cuidados que deveria tomar quando estava na posse da carteira de trabalho do seu colaborador. Também um caráter pedagógico, educativo, atendendo-se por óbvio a questão da proporcionalidade no quanto indenizatório, da razoabilidade e principalmente da capacidade financeira do ofensor. Vejamos então que é um conjunto de requisitos e critérios que são levados em consideração quando do arbitramento do quanto indenizatório, uma vez que o dano moral, como falamos anteriormente, resta configurado com o simples fato da retenção indevida ou do extravio do documento. As condenações em processos dessa natureza possuem também um critério de justificar para a sociedade que o Poder Judiciário Trabalhista não tolera esse tipo de conduta irregular por parte da empresa, do empregador. Essas condenações visam demonstrar que os tribunais rechaçam de uma forma veemente, possuindo sim um caráter educativo, para que os empregadores tomem ciência das repercussões negativas que esse descaso pode trazer para a sua organização. E por fim, nós podemos recomendar, sempre que possível, a utilização da carteira de trabalho digital, que é uma nova implementação que existe no nosso sistema. Através dela, nós podemos cadastrar as informações no E-Social, que é um programa do governo que traz todas as questões de cunho trabalhista, previdenciário, dentro do histórico profissional do trabalhador. Então, sempre que possível, nós recomendamos que a sua empresa aconselhe os seus empregados, os seus colaboradores a fazerem o documento digital, substituírem o documento físico pelo documento eletrônico, uma vez que através dessa medida estarão mitigados eventuais riscos, tanto para o empregador quanto para o seu colaborador. Ok? Obrigado.